Pode parecer mais um míssil qualquer, mas isso que você está vendo é uma das armas mais avançadas já feitas pelos alemães. Não só isso, esse míssil é talvez um dos que mais Zelensky implorou para colocar suas mãos. Por muito tempo, a Alemanha proibiu o envio dele para a Ucrânia. O motivo? Medo de que nas mãos erradas ele poderia fazer estragos tão significativos que poderiam ser o estopim para iniciar um conflito de proporções globais. Mas um acontecimento recentemente em Berlim acabou mudando tudo. E agora, a Ucrânia, felizmente, pode estar muito próxima de colocar suas mãos nesse poderoso míssil. E isso é... bem... um bom motivo para os russos ficarem preocupados. Mas afinal, que míssil é esse? E por que os ucranianos querem tanto ele? Bom, estamos falando do Taurus KEPD-350, uma arma que, como dissemos, é uma das mais avançadas disponíveis no arsenal alemão. E por conta das suas capacidades únicas, esse míssil tem sido objeto de intenso debate na Alemanha e em toda a Europa nos últimos anos. E para entender as razões dessa polêmica toda, precisamos olhar ele um pouco mais de perto. O Taurus é um míssil de cruzeiro ar-superfície de origem alemã e sueca que atualmente é fabricado pela Taurus Systems. Em termos mais simples, estamos falando de um míssil de longo alcance que é lançado a partir de aeronaves de combate. Pesando cerca de 1.400 quilos e com pouco mais de 5 metros de comprimento, o Taurus é propulsionado por um motor turbofan que o impulsiona a velocidades próximas da velocidade do som. Mas o que realmente diferencia o Taurus de outros mísseis similares é sua capacidade de viajar a distâncias superiores a 500 quilômetros enquanto voa a uma altitude de apenas 35 metros. Na prática, isso significa que ele é praticamente impossível de ser detectado pelos sistemas de radar inimigos. O míssil incorpora tecnologias furtivas e utiliza um sistema sofisticado de navegação que combina GPS, navegação inercial, navegação baseada em imagens e altímetro radar, o que permite que ele encontre seus alvos com precisão mesmo sem apoio de GPS. Isso por si só é uma grande vantagem, pois é muito comum, em cenários de guerra, os sinais de GPS serem bloqueados ou manipulados pelo inimigo. Mas, apesar de tudo isso ser impressionante, o grande diferencial do Taurus está em outro lugar. Na sua ogiva. Não é uma ogiva qualquer, mas sim um sistema inteligente chamado de Mephisto, que pesa impressionantes 480 quilos. É muita coisa. Ela foi projetada especificamente para penetrar alvos profundamente enterrados ou fortemente protegidos. O primeiro estágio é uma carga menor que cria um buraco no alvo, enquanto o segundo estágio, a carga principal, explode o alvo de dentro para fora. Nada adianta eu ficar aqui falando. É melhor você mesmo ver para entender do que estou falando. Como você pode ver, essa capacidade torna o Taurus particularmente eficaz contra alvos como bunkers fortificados, postos de comando subterrâneos, pontes, depósitos de munição e até mesmo navios no porto ou em mar aberto. O sistema por trás dessas detonações potentes é chamado de PIMPF, que pode contar as camadas de material que penetra e é programado para criar o máximo de danos detonando no ponto ideal dentro dessas camadas. Bom,
Para você ter uma ideia melhor das capacidades desse míssil, nada melhor que comparar com um outro similar. Vamos pegar o Scalp Aiguë de origem francesa. Em comparação com mísseis similares como esse, ou até mesmo o Storm Shadow, que já foi fornecidos à Ucrânia, o Taurus tem uma grande vantagem, principalmente no alcance, que é significativamente maior. Estamos falando de quase o dobro, para falar a verdade, 500 km contra 250. Além disso, o sistema de ogiva do Taurus é tecnologicamente superior. Agora que você conhece melhor o Taurus, fica fácil entender por que a Ucrânia está tão desesperada por ele. Desde maio de 2023, Zelensky tem formalmente solicitado à Alemanha o fornecimento desses mísseis para fortalecer sua capacidade de defesa contra a Rússia. No entanto, esta solicitação se transformou em um dos maiores dilemas políticos na Alemanha. Isso porque o ex-chanceler alemão Olaf Scholz se posicionou contra o envio desses mísseis para a Ucrânia. O motivo? Para ele, usar esses mísseis contra a Rússia poderia representar uma escalada significativa do conflito. Ist das eine sehr weitreichende Waffe? Diese Waffe könnte angesichts der Bedeutung, dass man die Kontrolle über die Ziele nicht verlieren darf, nicht ohne den Einsatz deutscher Soldaten eingesetzt werden. Das lehne ich ab. Enquanto isso, os aliados da Ucrânia pressionavam para que Scholz mudasse sua postura. Em uma entrevista, Boris Johnson, o ex-primeiro-ministro britânico, deixou claro sua posição favorável ao envio desses mísseis. I think that Olaf has done extraordinary things already, but I do think that the Taurus needs to be deployed, and I hope very much that the German government will do that. But I also, I think we all need to do more. And that includes the United Kingdom, the United States, France. We all need to do more together. But I'm sure we will. Scholz chegou ainda a ser questionado por parlamentares alemães sobre sua decisão. Vamos ver. When it comes to long-range weapon systems, there's no point supplying any weapons that can only be used if German military members have to go to Ukraine to do that. This is a line in the sand for me as a German Chancellor, which is why my position is very clear in this case. I think it is necessary that when we are supplying weapons, we ensure that there is no involvement of German soldiers in their use. Como você pode ver, para Scholz, o envio desses mísseis poderia potencialmente arrastar a Alemanha para um confronto direto com a Rússia. Ele ainda chegou a dizer que não considera correto entregar armas destrutivas para o interior profundo da Rússia. A justificativa dele era de que o sistema de armas do Taurus era tão complexo que exigiria a presença de soldados alemães em solo ucraniano para programar os mísseis, o que arriscaria envolver diretamente a Alemanha no conflito com a Rússia. Além disso, havia preocupações sobre a possibilidade de a Ucrânia utilizar os mísseis para atacar alvos dentro da Rússia ou a ponte sobre o Estreito de Kerch, que liga a Rússia à Península da Crimeia, anexada ilegalmente em 2014. No entanto, especialistas militares contestaram estas afirmações. Fabian Hoffmann, pesquisador da Universidade de Oslo, afirmou que a única razão pela qual soldados alemães seriam necessários no terreno para operar o Taurus é que o chanceler não confia no que a Ucrânia pode fazer com eles. Segundo ele, o exército ucraniano poderia ser instruído de forma independente para operar os mísseis num prazo de 3 a 4 meses. Esta recusa gerou tensões significativas entre a Alemanha e seus aliados. Em uma tentativa de contornar a resistência alemã, o Reino Unido chegou a propor enviar mais mísseis Storm Shadow à Ucrânia em troca de a Alemanha entregar alguns de seus mísseis Taurus, mas Berlim rejeitou esta proposta. O debate na Alemanha não parou por aí
e se intensificou ainda mais com um incidente ocorrido em fevereiro de 2024, quando conversas confidenciais entre oficiais militares alemães discutindo como o Taurus poderia ser entregue à Ucrânia e potencialmente utilizado para atacar a ponte da Crimeia foram interceptadas e vazadas pela Rússia. Isso gerou um grande constrangimento diplomático entre os países. Apesar disso, a pressão sobre a Alemanha continuou a crescer em paralelo à necessidade do exército ucraniano de reabastecer este tipo de armamento que está em escassez alarmante em toda a Europa. Hoffman estima que a Ucrânia recebeu entre 400 e 600 mísseis Storm Shadow e Scalp da França e do Reino Unido desde o início da guerra. Segundo seus cálculos, no início desse ano ainda, a Ucrânia poderá ter esgotado todo o seu estoque desses mísseis, mas um acontecimento recente na Alemanha parece ter revivido as esperanças para os ucranianos. Isso porque as eleições antecipadas de fevereiro desse ano na Alemanha resultaram em uma significativa mudança política que pode alterar radicalmente o curso da política alemã em relação à Ucrânia. O Partido Conservador União Democrata Cristã, liderado por Friedrich Merz, venceu as eleições com ampla vantagem, enquanto o Partido Social Democrata de Olaf Scholz sofreu uma derrota histórica, ficando em terceiro lugar, seu pior resultado até então. Friedrich Merz, que deve se tornar o próximo chanceler alemão, tem sido um grande crítico da postura tímida de Scholz em relação à Ucrânia. Em declarações anteriores, Merz defendeu a possibilidade de transferência dos mísseis e criticou as restrições ao alcance das armas fornecidas à Ucrânia. I would like us to tell Putin, be cautious if you continue bombing civilian and energy infrastructure, hospitals and kindergartens. If this continues tomorrow, we will lift the range restrictions on the weapons that Ukraine already has today. The second step will be the delivery of Taurus missiles. Then Putin will decide how far he wants to go in escalating this war. Durante um debate televisivo em fevereiro desse ano, poucos dias antes das eleições, Merz desafiou Scholz e afirmou que a guerra poderia ter terminado mais cedo se a Ucrânia tivesse sido apoiada de forma mais decisiva e com menos hesitação. Ele também expressou uma visão clara sobre a necessidade de uma Europa forte e preparada, dizendo: se a Europa quer que sua segurança seja preservada a longo prazo, então deve garantir que Putin, o agressor nesta guerra, perca e a Ucrânia recupere sua integridade territorial completa. Em um discurso contundente antes das eleições, Merz responsabilizou diretamente Scholz pela situação na Ucrânia. Você é pessoalmente responsável por isso, com sua atitude de que a Ucrânia tem que lutar com uma mão amarrada atrás das costas. Não pode continuar assim. Se Putin não aceitar isso, então o próximo passo deve ser tomado. Deve-se dizer a ele que, se não parar de bombardear a população civil na Ucrânia dentro de 24 horas, então os mísseis de cruzeiro Taurus também devem ser entregues pela República Federal da Alemanha para destruir as rotas de abastecimento que este regime está usando para danificar e bombardear a população civil na Ucrânia. Merz também abordou o medo como fator na tomada de decisões. Nas últimas semanas, tenho sido lembrado cada vez mais frequentemente das palavras do filósofo francês Michel Déon, que disse uma vez que o medo é a mãe de toda covardia. Senhor chanceler, é hora de você e também é hora de nós superarmos nosso medo de Putin para realmente acabar com as atrocidades na Ucrânia juntos. Após sua vitória eleitoral, Merz reiterou a necessidade de aumentar o apoio à Ucrânia. A primeira pergunta que temos que fazer é se continuamos a apoiar a Ucrânia para que ela possa se defender. Na minha opinião, não fizemos o suficiente até hoje. Caso contrário, esta guerra não teria durado 3 anos até amanhã. Nesse momento, você pode estar se perguntando: tá, mas a Alemanha tem condições de entregar esses mísseis? Eles farão alguma diferença? Bem,
O que posso te dizer é que essa entrega teria implicações estratégicas significativas para o conflito. Isso porque a Alemanha possui cerca de 600 mísseis Taurus, dos quais estima-se que poderia fornecer cerca de 100, sem comprometer sua própria capacidade de defesa. Isso representaria um aumento significativo no arsenal de mísseis de cruzeiro da Ucrânia. A Força Aérea Ucraniana provavelmente montaria esses mísseis em seus bombardeiros Sukhoi Su-24, que já foram modificados para transportar mísseis ocidentais usando pilones recuperados de bombardeiros Tornado britânicos aposentados. Curiosamente, a Força Aérea Alemã ainda opera várias dezenas de Tornados, principalmente como lançadores de Taurus. E com esses mísseis equipados, a Ucrânia teria algumas vantagens importantes. Primeiro, por conta do seu alcance, o Taurus penetraria mais profundamente nas linhas russas do que qualquer míssil ocidental de longo alcance atualmente no arsenal da Ucrânia, aumentando sua capacidade de intimidar os russos e responder efetivamente a numerosas ameaças. O míssil seria especialmente eficaz contra a ponte sobre o Estreito de Kerch, uma importante rota logística para a Crimeia. Esta ponte tem valor estratégico e simbólico para a Rússia, sendo conhecida como o calcanhar de Aquiles da logística russa. O uso do Taurus poderia causar danos irreparáveis, quase certamente eliminando esta rota de abastecimento russa. Um outro ponto importante é que desde que a Ucrânia começou a receber mísseis ATAK-MS, a Rússia realocou 90% de suas aeronaves para bases militares fora do alcance desses mísseis, resultando em uma redução dos ataques aéreos russos às cidades ucranianas. O Taurus forçaria a Rússia a mover seus ativos militares ainda mais para o interior, afetando severamente a eficácia de combate da Rússia em seus ataques contra a infraestrutura da Ucrânia. Mesmo que a Rússia movesse suas frotas aéreas para mais longe, isso esticaria seus recursos, afetando negativamente o reabastecimento em voo, a carga máxima e o tempo de permanência no campo de batalha, reduzindo a escala dos ataques contra a Ucrânia. Além disso, a tecnologia do Taurus seria extremamente benéfica para atacar os alvos profundamente enterrados e fortificados da Rússia, como bunkers, postos de comando, linhas de produção e bases militares. Um outro ponto importante é que a Rússia aumentou a sua produção de artilharia desde o início da invasão, superando os aliados ocidentais em volume. No entanto, a Ucrânia já conseguiu atacar com sucesso vários depósitos de munição e produção russos, o que reduziu o uso de artilharia pela Rússia, ajudando a Ucrânia a conter os avanços russos nas linhas de frente. Ataques contínuos aos ativos militares, instalações de produção e depósitos de armazenamento da Rússia, usando armas de longo alcance ocidentais como o Taurus, atacariam diretamente a cadeia de suprimentos da Rússia, enfraquecendo suas capacidades ofensivas. Como você pode ver, a possível entrega dos mísseis Taurus à Ucrânia ocorre em um momento de mudança significativa na política de defesa europeia. Com a incerteza sobre o compromisso dos Estados Unidos com a segurança europeia, especialmente após a eleição de Donald Trump, a Europa está cada vez mais consciente da necessidade de assumir maior responsabilidade por sua própria defesa. Mas aqui há um problema. Com a formação do novo governo alemão, ainda em andamento,
a decisão final sobre o fornecimento dos mísseis Taurus à Ucrânia pode levar semanas ou até meses. Merz precisará primeiro concluir as negociações de formação do governo com os social-democratas antes de ter o capital político para aprovar uma transferência de armas tão sensível. No entanto, a direção parece clara. A crescente pressão dos aliados, a deterioração da situação na Ucrânia e a mudança na liderança política na Alemanha estão criando as condições para uma potencial entrega dos mísseis Taurus à Ucrânia, possivelmente no final da primavera ou início do verão de 2025. Esta entrega, se concretizada, não seria apenas um desenvolvimento significativo no conflito em curso, mas também um sinal do compromisso contínuo da Europa com a segurança e a estabilidade regional face à agressão russa. Como destacou bem o primeiro-ministro polonês Donald Tusk, antes de embarcar para uma cúpula de emergência em Londres, 500 milhões de europeus estão pedindo a 300 milhões de americanos que os defendam contra 140 milhões de russos. Se você sabe contar, conte consigo mesmo. Comece a confiar em si mesmo, não isoladamente, mas com consciência de seu próprio potencial. Europa, se há algo que nos falta hoje, não é poder econômico ou demográfico, mas a crença de que somos verdadeiramente uma força global. E você, o que pensa a respeito? Acredita que Merz, no comando da Alemanha, está certo em enviar e liberar o uso dos Taurus pela Ucrânia? Ou você acha que isso pode só piorar o conflito? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou dessa análise, não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!